Se tiver alguma deformação, alguma manchinha, é reprovado. Vai para o processo de moagem para refazer novamente. E com Deus, eu acho que é quase o mesmo processo com a gente. Glória a Deus. É o mesmo processo. É tremendo. Até me arrepiei. É tremendo, porque a gente é assim, processo de Deus. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos na lição 3 da nossa revista de ensino bíblico, Intimidade, estamos nele e ele está em nós. Nós vamos deixar aqui embaixo no vídeo a programação de leitura bíblica da semana, de segunda a sábado, e os textos principais. Então, pode acompanhar a gente aí durante a semana. E agora eu quero apresentar para vocês duas pessoas muito especiais que estão aqui comigo, que é o nosso irmão Rosinato e o nosso irmão Marcos. Eles são separados evangelistas. Eles vão se apresentar aí para vocês. Bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Sejam todos bem-vindos ao podcast, né? Hoje vamos falar de um assunto muito especial e creio que essa palavra vai tocar o seu coração e vai ser bênção na sua vida. Muito obrigado pelo convite, Stephanie. Deus abençoe cada um que está assistindo. Vai ser bênção. Amém, glória a Deus. Agradeço de estar aqui. É uma honra esse convite que eu recebi, assim como o Renato. E é bom, né? A gente sempre tá falando do amor de Deus. E é um assunto, né? Que é como manter a centelha acesa, né? É um assunto bem que cabe a todos os cristãos a estudar e se aprofundar mais, né, nisso, né? Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. Eu creio que é do Senhor e vai ser uma bênção. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, se vocês ouvirem os barulhinhos de bebê de fundo, é porque a minha neném tá aqui com a gente, né? Ela vai ministrar também. Intercedendo. Daqui a pouco ela já vai estar ministrando, viu? Assim que aprender a falar, já vai estar aqui com a gente também. Então ela já está participando, se vocês ouvirem um barulhinho de bebê. É a Alana aqui ao fundo. Então olha só, né? Como o Marcos disse, o nosso tema é mantenha a centelha acesa. Como manter essa centelha acesa? E é algo fundamental, né? E a gente vê que essa palavra, ela vem para o cristão. Então não é para quem está fora da igreja, é para quem está dentro. A gente precisa saber, entender e compreender a importância de manter a centelha acesa. Então, se eu tenho que entender tudo isso, de que é importante manter a centelha acesa, quer dizer que ela pode apagar. Exatamente. Então, o cristão que está dentro da igreja pode permitir de alguma forma que a centelha seja apagada, que o Espírito Santo seja apagado na vida dela. Olha só, né? Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apaguem o Espírito. E a Bíblia nos adverte quanto a isso, esse perigo, né? E esse cuidado que nós temos que tomar. Na página 20 da nossa lição 3, dessa revistinha, nós vamos ler, porque é fundamental. E a forma que está escrito aqui está excelente para a gente conseguir entender a importância dessa advertência de não apagar a chama do Espírito. Sem o Espírito, perdemos a capacidade de discernir a vontade de Deus. Ficamos vulneráveis à nossa própria carne, falsos ensinos, e somos incapazes de manifestar os frutos do Espírito, como amor, alegria e paz. Além disso, nossa comunhão com Deus se enfraquece e nossa eficácia no testemunho cristão diminui. Então, nessa lição, vamos explorar como evitar estes perigos, mantendo a chama do Espírito sempre acesa em nossos corações e no ministério. Na primeira parte da lição, a gente já vai ver sobre o Espírito Santo na vida do cristão. Então, todo cristão, ele precisa receber o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo como apoio. Em Salmo 51:11, diz assim: não me lances fora da tua presença, nem me retireis o teu Espírito Santo. Isso tem que ser um medo do nosso coração. A gente tem que entender, mais para frente o Marcos vai ler para nós, a gente tem que entender a importância do Espírito Santo constantemente na nossa vida, se relacionar com ele, e o papel fundamental que ele tem. Senão o Senhor Jesus não teria falado que ele viria, que era bom que ele fosse para que o Espírito viesse. Então, é através do Espírito Santo que a gente pode crescer espiritualmente, e existe todo o processo de santificação, e principalmente, né, que a gente consiga ficar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus e cumprir a nossa missão, que é pregar o Evangelho, que é sermos testemunhas de Cristo, certo? A todo mundo. Essa parte aí entra o discernimento, né?
Quando a pessoa tem o discernimento, o Espírito Santo está com ela. E se ela tiver o discernimento, ela vai saber o que é certo e o que é errado, né? Por mais que ela queira trilhar aquele caminho, né? Tem o discernimento na hora, o Espírito Santo. Problema. Não, aí não. Então é muito importante você ter o discernimento do Espírito Santo. Porque a vontade vai vir, né? A oportunidade também vai vir. Não é porque a gente aceitou Jesus que não vai ter oportunidade para pecar mais, não vai ter oportunidade de fazer nada, vai ter oportunidade. A questão é que a gente tem o Espírito Santo e dá esses avisos para nós, né? Exatamente. Como eu costumo dizer, ela é invisível, mas é real. Exato. Né? Ele é uma pessoa, está do nosso lado o tempo todo. O Marcos está aqui do meu lado, né? Sim. O Espírito Santo está do meu lado o tempo todo. Então, quando vem essa proposta do inimigo para mim fazer algo errado, já vem o discernimento na hora, que é o Espírito Santo, né? Como, não faça isso, né? Então a pessoa vai, tipo assim, pisar fora da linha se realmente ela deixar o Espírito Santo de lado. Mas a partir do momento que a pessoa tem o Espírito Santo, ela consegue trilhar no caminho, né? Sem deslizar, vamos dizer assim. Com certeza. O próximo ponto da revista é presença constante. Então, a presença do Espírito Santo, ela é uma promessa de Jesus para todos os crentes. E o Marcos vai ler para nós João 14, do 15 ao 17. Jesus promete o Espírito Santo, né? Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber o Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Glória a Deus. Então, Jesus, ele assegura que ele vai enviar o Consolador. E ele está conosco para sempre. Essa versão que o Marcos leu é muito bonita porque ela traz essa parte, ela dá esse destaque, né? Que o Senhor, o Espírito Santo, ele vai estar com a gente para sempre, em todo o tempo. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós e nós somos o templo dele, né? Ele está conosco todo o tempo. Não existe nada que a gente faça escondido. Isso não é para ter medo, né? É para ter respeito e consciência e saber que eu posso ter passado a vida toda sozinha. Eu posso ter tido depressão, posso ter tido várias coisas. Mas quando eu entendo que o Espírito Santo está comigo o tempo todo, como que eu vou sentir solidão? Se eu alimento a presença do Espírito, não dá para se sentir sozinha. Ele está ali o tempo todo com a gente. É muito importante o Espírito Santo na vida da gente, né? E aí, como eu acabei de ler, né? Aí fala, né? Jesus promete o Espírito Santo na vida de cada um, né? Sim. E por mais que a gente não vê, né? Não enxergue, mas a gente sente ele, a gente sabe que existe, né? Sim. E é muito importante na vida da gente. Porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer, ele está ali, do nosso lado, né? Auxiliando, que é o certo, que é errado. Às vezes nós fazemos coisas erradas e ele mesmo assim não está ali, não critica, né? Mas ele está ali. Nós temos que buscar mais ele, né? Sim. Que nem fala na lição, né? Que é manter sempre a chama acesa. E a chama é ele, né? E ser sensível para ouvir a voz dele quando ele fala pra gente não fazer alguma coisa, né? O Nato, ele vai ler para nós 1 Coríntios 6:19. 6:19. Ou não sabes que o nosso corpo é o Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois vós mesmos? E forte isso, né? Acho muito importante essa parte que o Max leu, que o Consolador viria, né? Naquela época ele teve um ajuntamento de pessoas, de quase 500 pessoas, e restaram só 120 que permaneceram ali, guardando o Espírito Santo. E isso acontece muito nos dias de hoje, né? Às vezes a gente vê ajuntamento de pessoas e as pessoas não têm paciência de esperar o mover de Deus, né? Hoje em dia, então... Né? Então, se você for pela porcentagem, foi só 24% de pessoas que ficaram, né?
E muitas das pessoas que estavam ali, vamos dizer assim, elas participaram dos milagres de Jesus, talvez andaram com Jesus, né? E mesmo assim não permaneceram. Então isso é muito grave, né? A gente tem que ter esse discernimento de esperar, né? Esperar a bênção de Deus. Deus nunca, como a turma fala, nunca é tarda, né? Mas não é isso. A gente tem que esperar o momento certo da nossa bênção chegar. É necessário ter essa paciência, né? Ainda mais quando você tem o discernimento, né? Que o Espírito Santo está do seu lado o tempo todo. E é o fruto do Espírito. Exatamente. Conseguir esperar, né? Exatamente. Outro ponto que fala dessa palavra, Renato, é o Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus. Vocês não são de si mesmos. Então, a partir do momento que a gente entrega, né, e a gente está ali diante de Deus, e a gente vai para a presença dele, diante dele, essa parte de que vocês não são de si mesmos, quantas vezes a gente esquece? É aquela famosa, né, historinha que a gente brinca no começo da igreja, que alguém explica pra gente. Tá lá no volante do carro, tá dirigindo. E aí, quando você fala pro Senhor, o carro da sua vida, fala pro Senhor, Jesus, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. O Senhor é o meu Senhor. É o Senhor que manda. E o meu Salvador. Então, você sai do volante, sai do carro, dá a volta e senta no passageiro. E quem é que vai pegar o volante? É Jesus. Só que aí a gente fala, não, mas eu que sou a dona de mim. Eu que sei que é melhor pra mim. E vai lá e empurra Jesus e volta pro volante de novo. E para de ouvir o Espírito Santo, que vai de encontro com o que você falou. Então é muito importante ter paciência. Porque muitas vezes na nossa vida, a bênção parece, aquilo ali que a gente quer, que a gente sonha, que a gente deseja, parece que tá no esticar de mãos. Mas não é a hora, não é o tempo certo, como você falou. Então mesmo que eu consiga receber aquela bênção agora, receber aquele milagre, aquilo que eu tanto quero agora, será que é para eu ter agora? Porque olha só que grave, né? Uma coisa muito boa, no tempo errado, pode ser muito ruim. Já passaram por alguma coisa assim? Uma coisa boa, acabou vindo no tempo errado e não foi tão bom assim? Todo mundo já passou. Vou pegar vocês de surpresa. Todo mundo já passou por algo assim. Se vocês lembrarem, depois vocês contam pra gente. Então, olha só, né? Só para reforçar, na página 21. Nós nunca estamos sozinhos. Independente da circunstância, nós nunca estamos sozinhos. Ele nos guia em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Ele nos ensina. Ele nos lembra dos ensinamentos de Jesus. Então, se a gente lê a Bíblia, se a gente ora, se a gente está com o Espírito Santo, ele vai ter de onde lembrar a gente da palavra de Deus. Agora, se eu nunca ler a Bíblia, como é que eu vou lembrar da palavra de Deus? Eu vou ficar lembrando dos trechinhos que me favorecem, né? Mas do contexto que fala, você vai receber esse presente, mas também tem obrigação. Aí, quanta gente que esquece, né? É o conhecimento, né? O conhecimento, tipo, a partir do momento que você adquire o conhecimento, ninguém tira de você. Está dentro de você. Né? Então, assim, somos templo do Espírito Santo. Então, assim, se a gente focar na palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor constantemente, essa palavra vai, né, vai entrar. Então, assim, constantemente o Espírito Santo vai te lembrando, né, dependendo da sua, vamos dizer assim, naquele momento que você precisa, ele vai te lembrar. Exato. Exatamente. E como é incrível, a gente está ali vivendo o momento, o Espírito Santo traz a palavra no nosso texto, você nem estava pensando em nada daqui, o Espírito Santo traz na nossa cabeça. É muito lindo. É isso que é manter, né, a chama acesa. A gente buscar, né, estar sempre meditando, orando, jejuando e sempre na palavra, né? Que é ali que mantém aquela brasinha acesa. Aí, como você falou, vai ter momentos que automático você vai vir, entendeu? Agora, quando aquela chama tá um pouco mais apagando, né? Você vai se perdendo, Sim, é verdade. se perde, porque você não tá enxergando em volta, né? A chama, você clareia, né? Incendeia lá em volta, você está enxergando o que tem atrás. Então, quando tá meio ali apagado, né? A gente não consegue discernir o que é o certo e o que é errado, o que o Renato falou antes, né? Verdade.
Sim. Nossa, muito bonito isso. A gente vai ficar com a visão apagada, né? A gente não vai conseguir ver tudo. E Deus vê tudo, começo, meio e fim, até lá o finalzão da história. Verdade. Então, Marcos, ficou muito legal isso que você falou sobre a visão, né? O quanto que a gente não tá ali junto com o Espírito Santo, o quanto que a nossa visão acaba ficando apagada. Agora, eu pedi pra você ler pra nós João 14, 26. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o auxiliador, o Espírito Santo que o Pai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu te disse a vocês. Glória a Deus. Então, gente, a consciência dessa presença, essa consciência contínua, constante, faz com que a gente viva uma vida de fé e uma vida de obediência. Aqui, esse versículo aqui né, ele fala, né, que é o Jesus falando, né? Uhum. Jesus falando que quando ele envia o Espírito Santo, né, pede para o Pai enviar, ele para comprovar tudo aquilo que ele falou, né, quando ele estava aqui. É interessante, né? O Espírito Santo ele vai nos convencer de tudo aquilo que Jesus viveu aqui, ensinou, teve os ensinamentos, né? Porque ele não vai passar só de uma escrita, né? Vamos supor, Sim. né? O Espírito Santo que vai convencer de tudo. A palavra de Deus é viva, né? Então, quando a gente ora pela presença do Espírito Santo, ele vai guiando a gente nisso. Ele traz à nossa memória a palavra. E o que você falou também é muito importante, porque às vezes a gente quer vencer ou fazer as coisas espirituais na força. E é o Espírito Santo quem convence. Não é a gente, né? Nós somos um instrumento, então a gente tem que estar disponível para poder fazer a obra. Mas quem vai tocar o coração, converter e quebrantar, não é a gente, é o Espírito Santo, né? Mais um ponto também que, como eu falei, que o pessoal só não está escrito na Bíblia, tem muita gente, né? Muita gente que não é cristão, né? Uhum. E acredita que aí foi uma pessoa que simplesmente escreveu, né? Tá ali. Por isso que aí vem o Espírito Santo, né? A comprovar. Sim. O Espírito Santo vai comprovar na vida do cristão. Não está só na escrita, né? Lógico que a escrita é importante, mas o Espírito Santo vem para comprovar, assim como a palavra fala. Glória a Deus. Próximo ponto da nossa lição está na página 21 e é obra de transformação e capacitação. Gente, o Espírito Santo, ele é o agente transformador da nossa vida. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João 16:8. Então é o Espírito Santo que trabalha em nós e que nos leva a esse arrependimento, que nos traz consciência do pecado, nos leva ao arrependimento do pecado, e ele também gera em nós essa fé em Cristo. Então não existe conversão, não existe crer em Jesus sem consciência de pecado. E sem consciência de pecado nunca vai existir arrependimento. Então as pessoas sempre têm que passar por esse caminhozinho ali, de entender que por mais pessoa boa que ela seja, ela é pecadora. Existe pecado nela. Se arrepender desse pecado e aí ter fé no Senhor para que Ele seja o seu Senhor e Salvador. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo. É o nosso conselheiro, é o nosso ajudador, o nosso auxiliador, como diz na palavra que o Marcos leu. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o arrependimento, a fé e todo o processo de santificação, que é a forma como nós vamos sendo moldados através da nossa jornada cristã para ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E esse é um dos nossos objetivos, né? É cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Então, olha só, né? Jesus é maravilhoso, é perfeito, ele não cometeu pecado algum. Ele se entregou na cruz por nós, no nosso lugar. Então, a gente pode pensar assim, não, é parecido com Jesus. Difícil? Possível? Imagina, nunca. Mas então a gente já sabe que é uma jornada para sempre. Então, cheguei na igreja. Nossa, que legal, que eu fui abraçada, me senti bem. Nossa, que delícia, tal. Aí, poxa, consegui parar de beber, consegui parar de fumar. O Espírito Santo me ajudou a fazer tal coisa. Já tô começando a ler a palavra. Nossa, mas eu já tô tão diferente de quem eu era. Tá bom. Mas qual que é a referência? É você, quem você era, ou é Jesus? Então, se a referência é Jesus, será que tá bom mesmo? Não tá, né, gente? Não tá.
glória a Deus pelo tanto que a gente mudou. E quando a gente veio, né? Você chegou ali, Jesus, o Espírito Santo começou a mudar a gente, mas não tá bom. Porque o foco, o objetivo é ficar igual, né? Cada vez mais parecido com Cristo. Então não tá bom. Fique feliz e dê glória a Deus pela mudança que ele já fez, mas não tá bom ainda. Tem muita coisa pra ser feita, né, gente? Isso aí. Então, falando da parte de moldagem aí, que você acabou de falar, né? Moldando, o Espírito Santo moldando a gente. É engraçado que essa palavra moldagem é uma parte da área, tipo, do trabalho que eu trabalho na empresa. É a parte que eu trabalho na parte de plásticos, né? Uhum. Nós trabalhamos com moldes, fabricando plástico, fabricando peças de plástico. E quase a mesma coisa que você leu aí, já vem na cabeça, que o Espírito Santo já traz. Tipo, lá o processo, nosso lá tipo, a gente pega a matéria-prima, entendeu? Material plástico, põe na máquina, e na máquina nós põe esse molde. Vamos pôr um molde num copinho desse, copinho de água. Tá lá o molde para sair o copo. Só porque para sair o copo nesse molde, a gente tem que pôr a matéria-prima, né? Ele vai passar por um processo ali, vai derreter em alta temperatura, para ele injetar no molde. Vai sair certinho, copinho lá. Só que, trazendo para a palavra, assim é Jesus, o Espírito Santo nos moldando, né? E, tipo, sempre fica alguma coisinha, a gente não é perfeito, né? A gente tá na caminhada para tornarmos perfeitos. É bem difícil de ser, né? Só Deus, né? E lá no trabalho, o copo, ele sai, o formatinho do copo certinho. Só que tem a inspeção de qualidade. Entendeu? Passando pela inspeção de qualidade, ele vem lá e vai lá, pega a peça, olha. Se tiver alguma deformação, alguma manchinha, é reprovado. Vai para o processo de moagem para refazer novamente. E com Deus, eu acho que é quase o mesmo processo com a gente. Glória a Deus, é o mesmo processo. É tremendo, até me arrepiei. É tremendo, porque a gente, assim, o processo de Deus, a matéria-prima é o Espírito Santo, né? Ele está em nossas vidas fazendo o processo. Nós vamos supor que nós somos a máquina, né? Tá fazendo o processo, nos moldando para sair uma pessoa melhor, né? Perfeita, né? E essas pequenas coisinhas que saem imperfeito, né? Essas coisas que a gente tem que melhorar, né? No reino de Deus. Entendeu? Então é interessante essa passagem que se leu, que, nossa, é de Deus mesmo. Sim. Foi muito bonito isso que você falou. Nossa, muito bonito, né? E isso também faz a gente pensar no que você disse logo no começo, que o Espírito Santo já trouxe na minha cabeça, lá do meu trabalho. As coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente estava até conversando, né, quando eu estava gravando. No dia a dia, no nosso trabalho, na vida, o Espírito Santo vai trazer pra gente como um exemplo da palavra de Deus, né? Pra ajudar a gente a aprender melhor. Jesus, ele falava a palavra de Deus pelas parábolas. Então, tudo isso facilita a gente a entender melhor. Você falou, né, Nato? Jesus foi lá e chamou o pescador, falou, vamos pescar ovos. Exatamente. E é interessante que, tipo, quando você vê o defeito, né, na gente, automaticamente vê o defeito, é o Espírito Santo nos cobrando, né? Pra melhorar. Peraí, então vamos melhorar. Lá na empresa lá, a gente, quando acontece isso, processo, eu sou a parte que preparador, né? Eu sou preparador e regula a máquina. Quando o operador que está na máquina identifica isso, ou o inspetor de qualidade, ele vai lá, me comunica, eu o chefe, comunico ele, manda ele até lá resolver. Entendeu? Trazendo pela palavra, né? Tipo, o Espírito Deus, né? Fala para o Espírito Santo, que é o chefe de todos, né? Fala para o Espírito Santo, vai lá, resolve o problema. Sim. O Espírito Santo vem, mexe na máquina, que somos nós, né? E, peraí, vamos melhorar o processo aí. Às vezes nós estamos no caminho que não é nos olhos de Deus, né? Sim. Entendeu? O caminho é reto, a gente vamos pegar um atalho aqui. Não, meu Deus, peraí, vamos melhorar esse processo aí. Esse processo não tá legal. Sim. Se o plástico não ficar o tempo suficiente na temperatura certa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou fica mole, ou quebra, racha. Quebra, fica deformado. Então tem que ter e aí, tem um termo, né? Mata a peça. Mata a peça. Às vezes, por exemplo, um ponto também. Tipo, se você fez um pallet cheio, boa, sai uma peça ruim,
Tá condenado aquele pallet. Inteirinho. Isso é a Ah, igreja, né? vai passar para uma revisão. Isso é a igreja, né? Às vezes a gente julga o outro, né, pelo pecado do outro, mas aquele outro ali faz parte da igreja como um todo e todos são filhos. Todos são os filhos. Só porque às vezes por causa de na igreja, faz alguma coisa errada ali, lá fora, né, para quem tá fora, né, que não é cristão, condena toda a igreja. Toda a igreja. E aí daqueles que forem instrumentos disso, diz na palavra do Senhor, né? Então é muito importante que a gente não tome conta um da vida do outro, mas tome conta um do outro. Um do outro, é o que vai fazer. Pela salvação. Mesmo que a salvação seja individual, a salvação é individual. O povo adora falar isso, né? Mas a igreja ela é uma só. É um corpo. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, que lindo. Glória a Deus. Nato, você lê pra nós 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Então a gente vem perfeito para casa de Deus? A gente vem perfeito para aceitar Jesus? Não. Né? Então, conforme a gente passa tempo na presença de Deus, a gente passa tempo olhando para esse espelho, né, que é Jesus, aquele que é o nosso alvo, em quem a gente quer ser transformado, ficar cada vez mais parecido, é aí que a gente vai sendo transformado mesmo, que essas coisas vão sendo limpas, que as peças vão sendo identificadas, vai lubrificando, vai limpando e vai deixando tudo perfeito segundo a criação de Deus, né? Não tem como a gente fazer isso pela gente. Não. É só a Espírito Santo. Então, essa desculpa, e eu vou falar desculpa mesmo, se quiserem falar outra palavra. Mas essa desculpa que as pessoas usam, de que, não, eu só vou aceitar Jesus quando eu parar de fazer, ou de ter tal vício, Não existe isso. Jesus não falou pra você, vai lá, para de fumar, depois você vem. Vai lá, para de usar droga, depois você vem. Vai lá, conserta o seu marido com a sua esposa, se divorciou, ou se abandonou, você fez isso, fez aquilo outro, depois você vem. Não. Vem como você tá. E o Espírito Santo vai trabalhar na gente, desde que a gente queira e aceite, e vai transformar, né? Para vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Glória né? a Deus. Então, assim, se a pessoa está muito cansada da vida, algo de ruim ela está passando. Né? E assim, através da palavra, a palavra que liberta, a palavra que transforma, é a palavra que dá vida e vida com abundância. Então, a partir do momento que você começar a praticar a palavra do Senhor, vai te lapidando, ele vai te transformando. E vem um alívio. E um alívio, né? Porque quando você aceita o Senhor Jesus, quem que vem? O Espírito Santo. Glória a Deus. Onde vai fazer morada? Em você. Nossa. Uhum. Né? Então, assim, é importante, a partir do momento que você conhece, manter essa casa limpa o tempo todo. Sim. Para ele fazer morada, né? A gente comentou aquele dia. A casa limpa e cheia dele, né? E cheia dele, exatamente. Né? Que ele quer habitar na casa limpa. Né? Sim. Por mais que somos falhos, né? Mas a gente tem que manter a casa limpa. Sabe aquele quarto da bagunça? Aquele quartinho, o armário da bagunça? Todo mundo vai ter alguma coisa assim, igual a grande maioria das pessoas vai ter algum lugarzinho. Ou sabe aquele que, nossa, chegou visita inesperada. Você vai lá e soca tudo ali dentro. E depois esquece de abrir e nunca mais volta lá, né? Só volta quando for jogar outros trecos lá dentro. Nesses lugares Deus quer entrar. Porque na nossa vida a gente tem também os quartinhos do entulho, né? Então, as nossas vivências traumáticas, as coisas difíceis que a gente passou, a gente guarda em algum lugar, fecha lá no baú e fala assim, nossa, não vou nem mexer nisso, porque dói e vai sair daí caranguejo, lagartixa, cobra, né? Então é melhor deixar lá escondido. Deus quer que a gente traga à tona. O Espírito Santo, no nosso dia a dia da nossa vida, vai fazer a gente entrar em contato com isso, né? Fazer essa limpeza, né? Pra limpar. Que é pra gente não ficar refém lá, escravo dessa dor, dessa história, dessa ferida. E quando a gente abre esse baúzão aí das lagartixas, dos carrapatos, de tudo, e ele limpa, mesmo que doa no começo, o alívio que vem depois. A gente fica pensando, Deus, por que eu não abri esse negócio antes? Por que eu não abri antes?
E aí Deus, a partir desse momento que você abre, ele limpa e ele cura, ele vai poder começar a usar a sua história, aquilo que foi uma dor e agora é cicatriz, para curar outras pessoas que estão passando a mesma coisa. Então, o trabalho de Deus, o Espírito Santo, é muito lindo. E gera um testemunho. Exato. E é onde você passa a refletir a A imagem do imagem Senhor, do né? Senhor. As A pessoas glória vão dele. te abordar, tipo, você é diferente, tá? É. Você é cristão, né? Ô, rapaz, não é você que ficava lá na roda do forró bebendo? Exatamente. Pô, amigão, não tô lá no era. passado, tô aqui agora no presente, né? Nossa, Né? glória a Deus. Deus me transformou, o Senhor me transformou. Hoje eu Sim. sou templo, né, do Espírito Sim. Santo. Pela nossa vida e pelas nossas ações, as pessoas veem a diferença. Então, além de tudo isso, o Espírito Santo ele nos capacita, espirituais, para servir a igreja e cumprir a missão de evangelizar o mundo. E agora o Nato vai ler para nós 1 Coríntios 12, 4 até o 11. E também é um texto muito bonito, então presta bastante atenção. Anota aí, guarda, lê sempre e pede para o Espírito Santo te direcionar isso que ele vai ler. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir o Espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como. Glória a Deus. Vamos ler já o Atos 1:8? Atos. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares distantes da terra. Glória a Deus. Então não existe dom melhor que o outro, ou forma de fazer de um melhor que o outro, né? Às vezes a gente fica meio intimidado pela forma que o outro faz, né? Mas como a gente estava conversando, às vezes eu falo de um jeito um pouco mais complicado, assim, e eu vou falar para um público específico, para algumas pessoas que elas vão entender melhor o que eu falo. Mas se eu for falar para outro tipo de pessoas, elas não vão entender. Elas vão olhar para mim, o que você está falando? De onde você tirou isso, né? E aí quando o Nato fala, o jeito do Nato falar, esse carinho que ele tem no tom de voz, tudo isso, né, é muito especial para atingir também as pessoas. O jeito do Marcos falar também é um jeito muito especial. Então, cada um aqui tem o seu tempero para atingir pessoas, porque a nossa missão, fim de tudo, é levar o evangelho para que a gente possa estar com Jesus, né? A gente possa ir até ele. Isso é muito. E cada um tem uma maneira de se expressar, na verdade, né? Sim. Diz assim, a linguagem de amizade, tipo assim, eu gosto de estar sempre presente, pessoa, passando, tirando uma foto ali, entendeu? É uma linguagem diferente. Não é porque, tipo assim, às vezes eu consigo fazer assim, fazer com o Marcos já não consiga. É de outro jeito, você de outro jeito. Né? Então, assim, cada um tem um dom diferente mesmo, né? Como Sim. fala a palavra. Glória a Deus. Isso aí. Aqui fala no versículo 8 também, né, do Atos, que quando o poder, né, do Espírito Santo descer sobre a terra, né, ele, não importa o lugar, né, ele, onde você estiver no lugar da terra, ele vai operar o Espírito Sim. Santo nos lugares da terra. E os dons posso falar, uma coisa de Deus tremendo, né, na Sim. vida dele, principalmente do cristão, né,
Que todos os cristãos desejam isso, né? O dom. Só que às vezes a pessoa não sabe qual é o dom dela, né? Vê as outras pessoas fazendo, tendo dons. Só porque pra gente obter esses dons, né? A gente tem que buscar, né? Tem que buscar. E orar, jejuar. Que o dom não vai aparecer assim, tipo, eu quero o dom, me mostra. Ou eu quero aquele dom. Eu quero aquele dom. Não é como nós assim, queremos, né? É como Deus manda pra gente. Ele sabe de cada um de nós, qual a nossa capacidade em cada área, né? Assim como você sabe, você trabalha na área da Psicologia? Psicologia, não sei se pode falar. Pode. Na psicologia, como o Nato opera na área dele da serralharia e como opera no trabalho. Sim. Então, cada sua especialidade no seu devido lugar, né? Não tem como a gente obter tudo pra gente. Até a palavra fala aqui, né? Deus deixou pra todos. Pra todos. Glória a Não Deus. tem exceção. É pra todos. Só basta nós queremos ir buscar a palavra, né? E aí os dons vão se manifestar. Assim. E acho que uma coisa legal pra falar disso que você trouxe aí, Marcos, é que às vezes a gente fica muito em dúvida sobre qual é o nosso propósito, né? Isso pode gerar muita confusão na vida do cristão, ou insegurança, mas eu não sei se é isso que é meu propósito e tal. Tenha em mente que todo cristão tem que pregar o evangelho. Todo cristão tem que levar a palavra de Deus, todo cristão tem que evangelizar e falar de Jesus para as pessoas. Então, enquanto você faz isso, Deus vai trazendo para você, através do Espírito Santo, os dons necessários para isso. Então, não adianta você ficar em casa, né? As pessoas falam, com o pão aberto, esperando a mortadela cair. Você tem que ir para a rua, ir na casa das pessoas, ir na igreja, ir no mercado, ir no seu trabalho, aonde você estiver, e falar de Deus, falar do evangelho. Porque enquanto você trabalha para Deus, Ele vai acrescentando aquilo que é necessário para essa obra e aquilo que é importante para a sua vida também. Então, enquanto você cuida dos dele, Ele cuida de você, porque você também é um dos dele. Glória a É Deus. forte. Id, Glória a né? Deus. Fazer o id do Senhor. E como que é a vida de uma pessoa sem o Espírito Santo? A vida da pessoa sem o Espírito Santo, ela acredita no que escuta e que vê, né? Tipo, porque como ela não tem um discernimento do Espírito Santo, o Espírito Santo tá ali com ela, ali, observando todos os passos, né? Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo com ela, tipo, no dia a dia, né? Que sente ele, fala com ele, Sim. essa pessoa, tipo, é que nem a gente fala. A própria lição fala, né? A centelha acesa, né? É como se fosse fogo, né? Um fogo que... Tipo, fogo, você repara quando ele tá aceso, ele clareia tudo, né? Clareia. Ao seu redor, você enxerga isso tudo, está ali aceso. Se você deixar ele quieto ali, ele vai... A cinza vai tomando de conta em cima daquela brasa. A brasa vai ficar ali acesa por dentro, mas a cinza dá aquela forma na brasa e aí o fogo vai... O brilho vai diminuindo. Então, é essa pessoa. Essa pessoa que tá com a chama, tipo, meio que apagada, né? Não tá apagada 100%. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se a vida ainda, se nós acordamos todos os dias, ainda há esperança. Ainda há esperança. Glória a Deus. Glória a Sim. Deus. Então, eu vejo assim uma pessoa que não tá com o Espírito Santo, entendeu? A partir do momento que ela tá com o Espírito Santo, aquela fogueira está em chama. A vida fica vazia, né? É. Não gera fruto, a gente fica se sentindo sem propósito, sem lugar. Começa a achar que tudo é normal, Nada a ver, né? nada a ver, né? E hoje o que está afetando muito o mundo é isso aí, né? As pessoas acham que tudo é normal. Tudo é normal. É uma pessoa sem o Espírito Santo. Toma cuidado, né? Não é porque eu vejo uma coisa demais ou muito e ela se torna constante que ela é correta. Então, é porque eu fico lá, vem todo dia uma coisa e eu falo, não, mas aí eu no começo falar, não, isso tá errado. Mas eu continuo vendo todo dia aquilo. Acho que uma hora eu falo assim, não tem tanto problema assim. É comum. Normal. Mas não é porque é comum que é normal que é certo. E a gente já tem um manual na nossa mão, né? Que é a palavra de Deus. Se vai contra a palavra de Deus, né? Nos tá ensina errado. tudo que é certo. Exato. Né? E as pessoas lá fora acabam pegando um manual diferente, vamos dizer assim, de vida. Triste. Te leva à perdição. Assim, as pessoas que já ouviram a palavra de Deus têm que
ficar muito atento a isso daí. Seguir sempre a palavra de Deus. Não se elevar com essas pessoas que falam que tudo é normal. É verdade. É assim, tá te conduzindo para um caminho diferente. Muitas vezes a gente pensa nisso, jovem, né? Ao adolescente, ao jovem. Mas adulto, essa é a idade. Tem muita gente indo por esse caminho. A informação, a internet é bom, mas é importante a gente ter a cautela, a sabedoria. Bem, o próximo item da nossa lição é a importância de não apagá-lo. Não apagá-lo significa não resistir à sua obra em nossas vidas. Seja ignorando suas convicções, seja negligenciando os dons espirituais. Então, olha só, eu posso ter um dom e não usar. De medo, ficar inseguro e acabar não usando o dom. Então, isso é uma forma de apagar o Espírito Santo. Aí você vai ficando, poxa, nossa, tô desanimado. Não pode ir pra igreja. Nossa, não quero mais fazer célula. Ai, não quero ir na rua pregar o evangelho. Por que tô inventando isso? Ó, a chama tá apagando. Grave, né? Grave. Paulo adverte em 1 Tessalonicenses 5:9, que a gente já leu, não apaguem o espírito. Essa advertência é crucial, pois resistir ao espírito pode levar a uma vida espiritual frustrante e sem fruto. Devemos estar atentos à sua voz e obedecer prontamente às suas orientações. Manter a chama do espírito acesa requer uma vida de oração, leitura de palavra, comunhão com outros crentes. O Espírito Santo é indispensável na vida. Sua presença constante, obra transformadora e capacitação são vitais para uma vida cristã e frutífera. Portanto, é essencial não apagar o Espírito, mas permitir que ele opere livremente em nossas vidas. Glória a Deus, amém? Deus. O Espírito Santo, essa chama acesa é muito importante, né? Porque você é uma pessoa que faz a diferença, vamos dizer assim. Você dá um bom testemunho lá fora, lá, automaticamente as pessoas estão com você também. Assim, é muito importante eu estar sempre, né, com essa chama acesa. Se o meu irmão do lado está querendo apagar, eu vou lá e Dá uma mexidinha na brasa. Opa, vamos tirar essa cinza aí, irmão. Vamos tirar essa cinza aí, vamos continuar. Sim. Vamos acender a chama aí. Né? Que nem fala a música, né? Reacende a chama. Né? Sim. Glória a Deus. Importante. Gente, com tudo isso que a gente falou, tem também aquilo que é ensinado de forma errada. Aí, em Atos 8:18 diz assim: quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então, olha só. Simão viu que aquilo estava acontecendo, milagres acontecendo, as pessoas indo atrás dos apóstolos. Ele, eu quero isso também quero fazer. E aí ele vai lá e oferece dinheiro. Então, olha só, a gente tem que tomar muito cuidado com os ensinos errados sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, tem emoções, né? Ele está o tempo todo com a gente. Então, tem várias coisas aqui que a gente vai falar para vocês que são mentiras, que são ensinos errados. E é muito importante que a gente entenda quais são esses ensinos errados, porque é muito perigoso para a vida espiritual do crente cair nesses ensinos errados, certo? Então, primeiro aqui que a gente vai ver é a distorção da natureza do Espírito Santo. Muita gente ali acaba ensinando que como se o Espírito Santo fosse uma força, uma energia impessoal, ou acaba diminuindo, né, a importância dele dentro da Trindade, como se ele fosse um último, como se tivesse primeiro, segundo, né? E isso é totalmente contrário do ensino bíblico. Porque a Bíblia, ela apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. A gente pode olhar lá em Mateus 28:19. A gente viu isso já também desde a primeira lição. Então, negar que o Espírito Santo tem uma personalidade, que ele é uma pessoa, é negar a sua capacidade de guiar, consolar e interceder por nós. Então, essa distorção, ela impede a gente de desenvolver o relacionamento. Porque a gente se relaciona com pessoas. O ser humano, ele precisa, né? Ele busca pessoas para conversar, para se relacionar. O ser humano, ele é constituído, ele necessita de relação. Ele necessita de intimidade. Né? Então, se eu achar que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma energia, como que eu vou ter intimidade? Uma energia. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é uma pessoa que quer ter intimidade, quer estar com a gente. É
interessante essa parte de distorção do Espírito Santo, né? Que tem gente que acha que o Espírito Santo é uma energia, é algo só, né? Eu conversei com a pessoa, atrás aí, não vou mencionar o nome. Sim. Nós começamos a falar, né, sobre eu e a minha esposa, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, tá, essas coisas. E essa pessoa falou que simplesmente a pessoa, assim, é aquela tipo de pessoa que não tem Espírito Santo, né, que você acabou de falar. Uhum. Falou que isso não existe. Desse jeito, assim, natural, né? Ela falou natural, assim, como se... Não, isso não existe. Aí, segundos depois, nós começando... Segundos depois, ela tava falando que toda noite reza, né? Quem fala, cada pessoa católica, reza, né? Uhum. Ora, tá. Eu não entendi. Eu olhei pra ela e falei, mas peraí. Se você acabou de falar que o Espírito Santo não existe. Pra quem você reza? É pra Deus. Ah, tá. Ah, Deus, mas então Deus existe. Então. Ah, Deus existe. Ah, então o Espírito Santo faz parte de Deus. Uhum. Então você fala alguma coisa que o Espírito Santo não existe, depois fala que reza. Entendeu? Sim. Se o Espírito Santo não existe, como você acabou de falar, não existe Deus. Falei pra ele, não existe Deus. Não sei o que, aquelas pessoas que é bem... não sei o que, aí eu parei ali, né, filho? Sim. Porque aí eu lembro... Tem que ter sabedoria também, Tem que ter sabedoria, né? porque aí eu lembrei do versículo que tem lá, né, no Provérbios, né? O tolo que se dá ouvido a tolos, né, você se torna... A gente tem que... É muito legal isso que você trouxe, porque é um exemplo de que a gente tem que ter ousadia para ensinar e tal, mas a gente também tem que ter muita inteligência e sabedoria para não perder a pessoa, Exato. né? Porque a gente viu ontem a aula que a gente estava tendo com o pastor. Então, eu preciso, sim, pregar a verdade. Eu não posso deixar a pessoa ficar na mentira, mas eu tenho que ter sabedoria para pregar essa verdade, inspirada pelo Espírito Santo, que é para não perder aquela alma para sempre. Exatamente. Mas as pessoas que distorcem essa versão aí estão muito longe, perdido, né? muito perdida. Você olha a pessoa, quando a pessoa começa a falar, você, meu, tem piedade Muita dessa tristeza. alma, porque A gente tem que interceder bastante. tem que interceder, porque não adianta você debater com a pessoa desse Sim. nível. Você tem que orar e vai aos poucos, né? Que é o Espírito Santo que convence. Que o Espírito Santo convence. É como você aprender a andar de bicicleta, né? Você não vai chegar andando de uma vez. Não, você vai cair. Você vai pedalar um pouquinho hoje. Deu 2 pedaladas hoje e você já tá feliz. Nossa, você vai cair. Depois, quando você aprende a caminhar, andar na bicicleta, assim é a caminhada. Tá subindo até morro. É igual, a mesma coisa você ensinar, né? Aí a pessoa que ensina a criança na bicicleta, né? A pessoa fica, não, eu sei. A pessoa sozinha, ela cai. Tem daquelas que é mais compreensiva, né? Quer que você ensine, quer que você segure, não quer nem que você largue, né? No banquinho ali, né? Sim. Não larga. Mas tem uma hora que você tem que largar pra pessoa aprender. Sim, né? vai. Verdade. Essa é a caminhada, né? Glória a Deus. Outro ponto, atribuição de poderes falsos. Outra forma de ensino errado é a atribuição de poderes falsos ao Espírito Santo. Gente, olha, presta atenção nisso aqui, hein? Alguns líderes religiosos afirmam que o Espírito Santo concede poderes sobrenaturais que não estão listados com a Escritura, alinhados com a Escritura, como a promessa de riquezas materiais ou curas milagrosas garantidas. Embora o Espírito Santo possa sim operar milagres, ele não deve ser visto como um gênio da lâmpada, que realiza todos os desejos humanos. Essa visão distorcida pode levar à decepção e ao enfraquecimento da fé quando as expectativas não são atendidas. A verdadeira obra do Espírito é nos transformar à imagem de Cristo e nos capacitar para o serviço cristão. E é exatamente isso, né? Se eu fico achando que o Espírito Santo é alguém que eu faço um pedido, vai lá e ele entrega. Eu faço um pedido, ele vai lá e entrega. Quando não vier o que eu quero, fala, como assim não tá vindo? Já despreza, já, tipo, quero já mais. Fica revoltado, já briga, vai sair da igreja. Então é muito grave isso daqui. Mesmo, muita gente está sendo perdida por causa desse tipo de ensino. É que me falei, né? Esse aqui é um gênio, né? Você pediu e já realizou, tá ali. Já
confunde, né, com mágica. Aí eu levo um pouco também da parte das criação dos seus filhos, né? Aquela criancinha que tudo quer, tem. aqueles pais vai lá e dá. É um ensinamento errado, né? Que a criança, nem tudo que a criança pediu você pode dar, né? Sim. Porque mesmo que você possa dar, você não pode dar. Às vezes Às tem vezes que ter ou não, pode, né? você pode dar, né? Você tem condição pra dar, mas vai falar que não. Não. E isso é ser pai, né? Isso é ser mãe. Legal isso, Marcos. Tem que saber a hora do sim ou não, né? E não tem manual, né? Mas é exatamente isso. A pessoa que ela é mimada, que ela fica recebendo tudo que ela quer, ela não vai saber viver a vida. Não, essa... Então, alguém que de alguma forma sofreu, não estou falando de violência nem de abuso, né? Mas alguma pessoa que de alguma forma sofreu algum tipo de ausência ali, não estou falando de violência nem de abuso, tá, pessoal? Algum tipo de ausência, ela vai ter muito mais recurso para lidar com o mundo e com a vida. Então, assim, a gente vai trabalhar. A gente quer ir trabalhar todo dia? Tem dia que a gente só quer ficar dormindo na cama. Eu só quero ficar lá com a minha bebê. Então a gente não quer fazer tudo todo dia, mas a gente tem uma obrigação, um compromisso. A gente não ensina isso pra criança, como o Marcos falou. E como que eu ensino isso? Não dando tudo que ela quer. Ensinando que tem coisas que ela vai poder ganhar desde que ela conquiste. Então, você vai ter que fazer isso, isso e isso dentro da nossa família, como combinado, participar disso, daquilo, outro. E aí você vai poder ter aquilo. Por quê? A gente fica horas lá trabalhando pra ter ganho financeiro, para poder conquistar coisas para nossa casa, comida, água, luz, internet, né? E aquilo ali que a gente desfruta em casa custou tempo da nossa vida. Então, se a gente fica descartando esse dinheiro, é isso que a gente demorou tempo da nossa vida para conquistar com qualquer coisa, a gente perdeu tempo para estar com os filhos. A gente perdeu tempo de estar com os filhos para ter aquele dinheiro. Então, se eu fico dando sim para tudo, qual que é o valor disso? Então eu passo lá 12 horas trabalhando, por exemplo, mas nunca tô com filho. E tô dando tudo que ele quer que o dinheiro pode comprar. Mas quem ele quer de verdade eu não dou, que é presente. Vai suprir essa ausência aí com um objeto, né? Não vou comprar isso aqui que vai suprir, né? Não vai suprir. Né? Não vai. Sim. Então tratar o Espírito Santo como um pai que mima é ridículo. Né? É muito feio. Ainda mais um líder que ensina algo assim. Fala a palavra aí, né, que no mundo espiritual é a mesma coisa, que quando a gente só quer bênção, né, e não é assim o mundo do cristianismo, não é assim, só bênção, Sim. só bênção. Quando a pessoa ganha muitas coisas, né, só recebe, a pessoa tem algo errado. Pra mim, eu acho que é errado. Porque não tem como você só ganhar. Sim. Entendeu? Se tudo que você ganha, você teve um mérito, né? Você fez algo. Teve uma jornada, Teve né? uma jornada, um processo, né? Sim. Igual a passagem lá de José, né? Pra ele teve o sonho lá, tudo lá. Jovem ainda, né? Ele foi restituir tudo que é aquele sonho lá depois de anos, né? A promessa que Deus fez na vida dele. Mas por quê? Porque ele manteve firme. Se manteve. Manteve firme, aguentou os processos. Muitas das vezes tem muita gente que não se frustra no meio do caminho, né? Como fala aí, né? Sim, se frustra, né? Por causa das decepções, né? Que aconteceu com José. Entrou no buraco, foi vendido. Aconteceu tudo isso, mas ele não se frustrou, ele permaneceu firme. E assim é a vida do cristão, né? Verdade, eu também gosto muito dessa região. Não, essa passagem aí... Já chorei lendo, viu? Terceiro ponto. Negligência dos dons espirituais. Por fim, a negligência dos dons espirituais é outro ensino errado que pode apagar o Espírito Santo em nossas vidas. Alguns ensinam que os dons espirituais cessaram após a morte do último apóstolo João, ignorando as instruções bíblicas sobre a continuidade desses dons na igreja. Aqui, a gente já leu, né, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, o Renato leu e ele foi falando da diversidade dos dons, que é a diversidade de ministérios, diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. A manifestação do Espírito... Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, lá no final, fala assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Então, todo mundo, como o Marcos também já disse, todo mundo tem um dom. E a negação ou a negligência dos dons espirituais priva a igreja de ferramentas essenciais para a edificação, encorajamento e evangelismo. Paulo exorta os crentes a desejarem e utilizarem os dons espirituais para o bem comum. Os ensinos errados sobre o Espírito Santo podem ter consequências devastadoras para a vida espiritual dos crentes. É fundamental buscar entendimento bíblico e equilibrado sobre a natureza, o poder e os dons do Espírito, para manter a sua chama acesa em nossas vidas. É muito daquilo que a gente já falou bastante, né? Porque tipo, aí falar de não adiantou, né? Você falou aí de São João, né? Quando tá aí no texto, mas quando Jesus, sabendo que João tinha sido preso, ele sai de Nazaré, vai para Galiléia, ali, para Naum, onde entra os primeiros discípulos ali. O povo que vivia ali em trevas viu uma grande luz, né? As pessoas que estavam em sombra de morte, a luz raiou, né? Assim, é o Espírito Santo, né, que dá o dom de curar, né, orar por uma pessoa e a pessoa ser curada. E Deus, né, quer que as pessoas... Exatamente, Deus quer. Isso não foi só lá naquela época, e hoje, porque o Espírito Santo está conosco o tempo todo, né? Então é muito importante a gente não perder esse ensinamento aí de Jesus, né? E é Ele que nos capacita, Ele que dá a direção para cada um de nós, né? E quando você talvez deixa de acreditar nesses dons aí, falando, você entra nessa parte aí dos ensinamentos errados, né? Sim. Né? Então, a palavra de Deus é viva, é eficaz, né? Se a gente colocar em prática, a gente vai ver maravilhas, né? As coisas boas acontecendo. Sabe onde também as pessoas acabam sendo muito enganadas? Porque elas só ficam ouvindo os outros falarem. Por exemplo, hoje a gente está fazendo aqui a lição e vocês estão ouvindo a gente falar. Mas nós abrimos aqui e fomos lendo a Bíblia através dos aplicativos. Mas você, em casa, tem que pegar a tua Bíblia, independente da ferramenta que você usa, se é aplicativo ou se é o livro, Bíblia, né? E ver se a gente leu certo. Você tem que confirmar. Você vai numa ministração, uma palavra, na igreja, no culto, você anota lá, chega em casa, lê, ou ali na hora, pega a Bíblia, lê, confirma. A pessoa ali falou um trechinho só e ela explicou alguma coisa. Lê o que está escrito antes e depois para ver se aquilo que ela explicou faz sentido, né? Sim. Porque às vezes as pessoas pegam um trechinho só de algum lugar da Bíblia ou faz, né, aquela roleta russa assim, tipo, ai Deus, o que o senhor quer falar comigo hoje? E fica fazendo assim. Aí cai numa coisa que não tem nada a ver. Ah, não, acho que não era isso não. Aí volta e... né? Você tem que, se você conhece a palavra porque você lê a palavra com constância, você não vai precisar nem fazer roleta russa, porque o Espírito Santo vai trazer na sua cabeça, na sua mente, exatamente, ali algo. O Nato, ele vai contar um testemunho agora pra gente, de quando ele estava no momento e Deus deu um sonho pra ele. Conta pra nós, Nato. Exatamente. Fui dormir triste, né, porque algo não estava acontecendo, tipo, mas a gente tem que acreditar que é tudo no tempo de Deus. Sim. Né? E fui dormir por volta de meia-noite, 1h da manhã, já muito tarde já. E sonhei o Senhor dando um endereço para mim. Filipenses 1:6. E como eu tinha ido dormir muito tarde, já não acordei naquele momento. Naquele momento o Senhor queria ter um bate-papo comigo, tipo, mostrar, né? Mas quando no outro dia cedo eu li, eu chorei, né? Meu Deus, o Senhor é incrível mesmo. Ele é de ao encontro e Deus ainda deixou ele adiar o encontro e teve o encontro ainda depois, mesmo ele adiando. Naquele momento, na madrugada, né? Sim, mas ainda eu fui ler no dia cedo, né? Foi maravilhoso. Fala assim, ó, tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, assim, eu achei lindo, lindo, lindo. Então, Deus, ele fala conosco o tempo todo, através da palavra dele. Toda vez a gente busca, tipo, de Deus ou... Tipo, de Deus, tipo assim, uma pessoa vir falar com a gente. É importante, né? É legal, é gostoso. É sim, mas quando Deus te direciona na palavra, falando assim, ó, tem um versículo lá que eu tenho para você, pode ler que vai ser bênção na sua vida. Então, assim,
Senhor, Ele, como falou, Ele vai aperfeiçoar. Então, basta você acreditar, né? O Senhor vai fazer uma boa obra. Ele já começou uma boa obra em cada um de nós. Então, a cada dia, Ele vai te lapidando, o Espírito Santo vai te lapidando e você vai transformando uma pessoa melhor, né? É bênção. E Deus é perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, então é isso. Essa foi a nossa lição de hoje. E nós queremos que você aguarde a parte 2 dessa lição. Porque, olha, maravilhosa. Como manter a chama viva? Então, se você quer descobrir, quer saber como que a gente mantém a chama viva, então a gente falou sobre vários problemas, várias questões, a importância do Espírito Santo, mas a gente também quer falar para você como manter a chama viva. Então, aguarda e vem para a parte 2 do nosso vídeo, da lição 3. É isso. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Nato. Eu agradeço pelo convite, né? Foi bênção. Glória a Deus. E eu creio que vai ser bênção na sua vida também, a partir do momento que você parar para nos assistir. Creio que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Sim, Glória a Deus. maravilhoso. Eu agradeço também a oportunidade. Glória a Deus. E tudo é por Ele, né? Tudo é por Ele e para Ele. Nós somos só ferramentas para ser usados na presença. Glória a Deus. Então, Senhor, nós agradecemos por esse tempo aqui e nós queremos agradecer diante de Ti pela vida de cada pessoa que está assistindo e que o Teu Espírito possa guiar, ensinar, confortar, direcionar em cada detalhe quem está aqui conosco assistindo nesse momento, Senhor. Multiplica essa palavra, faz ela criar raízes profundas, possa haver uma grande transformação a partir do conhecimento da importância que é do Teu Espírito em cada um de nós. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau.